Olá, esse é o quarto vídeo sobre citações diretas. Nele você vai aprender como se faz supressão, acréscimo, ênfase e tradução em citações. Aqui nós vamos tratar de alguns temas como supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques em uma citação. Supressões acontecem quando, em uma citação direta, você quer excluir uma parte do texto que está sendo citado. Então, vamos supor que você tem aqui um texto de várias linhas e você só quer utilizar o começo desta citação e o final. Então, basta você utilizar colchetes, 3 pontos, e utilizar aquela parte do começo e aquela parte do final que você deseja citar, suprimindo o restante da citação. Além disso, nós podemos utilizar o colchete também como forma de fazer algum acréscimo ou algum comentário, interpolações, acréscimos ou comentários. Vamos supor que você esteja no meio de uma citação, no começo ou no final, e você queira introduzir algo que seja importante para o contexto da citação, que se você tirar a citação do seu original, ela pode ficar, de repente, faltando uma preposição, faltando um nome, algo do gênero, então você utiliza entre colchetes para fazer essa introdução de elementos estranhos ao texto original. E temos a ênfase, a qual nós podemos utilizar o grifo, que nada mais é do que o sublinhado, o negrito, ou utilizar o itálico. Então vamos iniciar pelo exemplo em que nós temos uma supressão no início. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de iniciar para que não tenha lugar, vinha texto. Ou seja, eu estou suprimindo texto anterior. Temos um caso aqui, também em que nós temos a supressão no início e a supressão no final, sendo que eu posso utilizar a supressão tanto no início, quanto no final, quanto no meio. Se eu tivesse tirado alguma parte aqui do texto, vamos supor aqui, aí eu teria que fazer a devida supressão aqui no meio do texto e dar continuidade. Além da supressão, esses exemplos aqui, eles nos mostram também a questão da ênfase, tanto negrito, quanto itálico, quanto sublinhado. No caso do exemplo, nós temos negritos. Toda vez que eu dou ênfase em uma citação direta, eu tenho que dizer de quem é essa ênfase. Por conta de que, para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los, indicando esta alteração com a expressão grifo nosso entre parênteses, após a chamada de citação. Ou grifo do autor, caso o destaque seja parte da obra consultada. Então, neste caso da ênfase, eu tenho grifo nosso ou grifo do autor. Neste exemplo, nós temos aqui a expressão produção de degenerados. Essa expressão, ela está com destaque, ela está com ênfase, ela está em negrito. Quando chegar no final da citação, eu tenho que fazer a chamada autor-data, então solto, 1916, o número da página, por ser uma citação direta, página 46, e na sequência eu colocar de quem é o grifo. Ao utilizar grifo nosso, eu estou dizendo que
No original, não existe esse destaque. Neste segundo exemplo, nós temos o destaque a essas duas palavras aqui, independente, diversa. Ao olharmos para essas duas palavras, nós temos ao final da citação Cândido, 1993, volume 2, página 12, e a expressão grifo do autor. Esta indicação grifo do autor significa que já no original o autor Cândido havia feito a ênfase. Além disso, ainda sobre citações diretas, nós temos a questão da tradução, que também deve ser indicada no texto. Neste exemplo aqui, nós temos um caso em que nós temos uma supressão no meio do texto e temos a citação iniciada com aspas e finalizada, obviamente, com aspas, sendo que esta citação é uma citação que no original não está na língua portuguesa. Foi feita a tradução por nós mesmos, então nós pegamos do original e traduzimos e colocamos a sentença traduzida. Neste caso, quando a citação incluir texto de tradução pelo autor, no caso por nós, deve-se incluir, após a chamada de citação, a expressão tradução nossa entre parênteses, que é exatamente o caso aqui. Runner, 1962, volume 4, página 463, tradução nossa. É isso que temos a falar sobre citações diretas. Até o próximo vídeo.